Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu canal de devocional, que tem mensagens de Deus para o seu coração, toda segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã. E antes da gente ir para o devocional, eu já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar, porque afinal, cada vez que você toma essa ação e essa atitude, você também está transformando a vida de outras pessoas, porque ao seu redor, com certeza, tem pessoas que precisam desse devocional no dia de hoje. Então, conto com você e vamos para o devocional. E o tema de hoje é Lute pelo que é seu. O texto base está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versos do 11 ao 12. Preste muita atenção que esse devocional ele é bem impactante. O inimigo ele vai sim tentar roubar muitas coisas que Deus te deu. E isso acontece porque o inimigo das nossas almas sabe que o Senhor tem bênçãos para a sua vida e ele jamais se conforma com isso. Então a Bíblia conta que existiu um homem chamado Samá que possuía um campo de lentilhas. E atualmente, esse tipo de alimento ele não custa caro. Se a gente for no mercado, nós vamos ver que a lentilha ela não é tão cara. E apesar disso, ela é bem pouco comercializada, embora seja rico de nutrientes. Só que a Bíblia relata o seguinte: os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Sabe o que aconteceu aqui? Samá lutou, aquele homem lutou pelo que era dele. Só que o que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia estão deixando o inimigo ou pessoas usadas pelo inimigo para roubar aquilo que Deus lhe confiou. Recentemente eu estava conversando com uma mulher que ela está em processo de divórcio e ela mencionou o seguinte, que o ainda esposo dela está em um outro relacionamento e assumiu esse relacionamento em rede social e tudo mais. Só que essa mesma mulher mencionou o seguinte, que ela, em casos de estresse, de discussão com ele devido a alguns problemas que eles tinham, algumas diferenças, ela sempre declarava palavras, se você quiser pega suas coisas e vai embora, se tá difícil pra você, vai atrás de outra pessoa. Então ela lançava essas palavras e tudo aquilo que nós falamos e fazemos são sementes, e uma hora ou outra essas sementes elas vão dar frutos. E presta atenção, todas as vezes que nós usamos a nossa boca e as palavras para amaldiçoar, pode ter certeza que aquilo vai se realizar. Porque tudo que nós falamos tem o poder sim de ser criado através da nossa boca, o poder das palavras. E aqui a gente pode ver que Samá ele tomou a posição, ele foi lá, ele tomou a posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. E a própria Bíblia fala: será que você tem lutado o suficiente para guardar o que o Senhor lhe confiou? Ou você tem usado as suas palavras, as suas atitudes para fazer com que o inimigo roube isso que Deus te concedeu, essa bênção? Por vezes você está orando por coisas que Deus já te deu e você mesmo assim está permitindo que o inimigo roube isso de você. E a história de Samá nos ensina que é necessário a gente lutar para não perder aquilo que foi entregue como bênção do Senhor. Por isso é importante você desenvolver uma maturidade emocional, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas elas perdem as bênçãos de Deus por não ter uma mentalidade voltada para a palavra e não
trabalha as emoções. Então deixa que o medo, a insegurança, o complexo de inferioridade, a impaciência tome posse da vida dela e faça assim ela perder aquilo que Deus já entregou para ela. Essa mulher que eu contei para vocês aqui nesse devocional é um caso real. Ela está passando por um transtorno absurdo na vida dela, chegou a sofrer agressão, teve que ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência. Tudo isso por quê? Porque, como eu falei no início do devocional, o inimigo ele vai tentar roubar muitas coisas que Deus te deu. Às vezes não um relacionamento, mas na área financeira, a saúde. Por isso devemos estar atentos e nos posicionarmos. Não existe a possibilidade de sermos filhos, de sabermos que carregamos promessas do Senhor e a gente permitir que o inimigo entre nas nossas vidas através de pensamentos, de fala, pelas brechas que a gente dá. Com esse devocional eu quero sim trazer para você um nível de reflexão mais profundo, que muitas vezes o que você tem está prestes a ser roubado pelo inimigo se você não prestar atenção. E não é que eu estou declarando isso sobre a sua vida, mas a gente precisa ter a consciência de que o inimigo ele anda ao nosso derredor. Então ele está doido atrás daquilo que Deus já te concedeu como bênção, porque ele não quer que você construa sua família, ele não quer que você prospere financeiramente, ele não quer que você tenha saúde. Por quê? Porque assim ele vai conseguir te dominar e roubar. Que a própria palavra de Deus nos diz que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele quer matar a sua família, ele quer roubar a sua alegria, ele quer destruir tudo aquilo que você tem. Só que Samar, ele captou essa mensagem e ele falou, eu já imagino ele falando o seguinte, não, aqui ninguém vai tomar posse do que Deus já me concedeu. Isso é meu, eu vou defender e eu vou derrotar esses filisteus que querem acabar com a plantação de lentilha. E ele foi lá e lutou pelo que era dele. Então, não desista. Antes, lute por aquilo que é seu. Ore, jejue, busque ajuda, faça terapia, enfim, mas não deixe que ninguém roube as bênçãos, os presentes que Deus já lhe deu. Invista tudo o que você tiver para que você não perca, para que você não deixe que o inimigo roube as coisas que o Senhor já te concedeu. E vamos para o momento da oração. Senhor Deus, e menciona quais são as bênçãos que Deus te deu, tá? Que o Senhor continue me dando sabedoria e discernimento para no momento certo que o inimigo tentar atacar as bênçãos que o Senhor me deu, eu esteja atenta, eu esteja vigilante para que eu não caia nas investidas e na cilada do inimigo. Porque eu sei que eu carrego bênçãos, promessas, e eu sei que eu estando firme na palavra, buscando o Senhor, estando atento e vigilante, o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque é o Senhor que me guia. Então eu declaro e profetizo que o inimigo jamais tentará roubar as bênçãos que o Senhor me deu. Me ajude a discernir o tempo, me ajude a discernir o modo das coisas, me ajude a enxergar com os olhos espirituais, tire as vendas dos meus olhos para que eu enxergue aquilo que o Senhor está me mostrando, para que eu haja antecipadamente do inimigo. Em nome de Jesus, amém.